senhoras responsáveis da COFINA, dos vários títulos da COFINA, prezados Otávio Ribeiro e Eduardo Damas, ilustres oradores desta tarde intensa e rica, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma palavra de felicitações muito amigas a sábado. 15 anos são muitos anos e quem andou no setor sabe como é difícil, neste tempo, fazer vingar por um período tão longo um projeto, um empreendimento, um sonho, uma concretização. Uma segunda palavra para agradecer esta conferência, que se junta a outras em que tenho estado, mas que tem um significado especial e corresponde, de alguma forma, ao apelo que formulei há meses para que se olhe com redobrada atenção para o panorama da comunicação social em Portugal. Estão de parabéns os organizadores, porque não meteram a cabeça na areia, como outros, porventura felizes, porque pensam que o problema será mais de terceiros do que seu. Por engano. O problema ou já chegou, ou está a chegar a todos. Uma terceira palavra para lembrar o óbvio. Sem comunicação forte, não há democracia forte. E isso não pode depender de simpatias ou antipatias, suscetibilidades ou afinidades pessoais ou de grupo. Faz parte da lógica democrática que todos estejam sujeitos ao escrutínio, ao controle público. E de modo naturalmente mais intenso, aqueles que exercem funções coletivas de maior relevo. Quem não quer sujeitar-se a tal acrescido escrutínio ou controle tem bom remédio. Não assume as aludidas funções. Até porque ninguém é forçado a fazê-lo. Quer isto dizer que tem os escrutinados de concordar com tudo o que deles se diz ou se escreve? Não, não têm. Ponto é que, sendo o caso disso, respondam e haja possibilidade de o concretizarem em termos equitativos. Mas o que importa é que comunicação social em crise é democracia em crise. E isto significa caminho aberto para outras fórmulas, para outros sistemas, que nada têm a ver com aquele entre nós consensualizado e de resto consagrado na própria Constituição da República Portuguesa. Não choremos depois, tarde demais, sobre o leite derramado. O que não tivermos feito para reforçar a nossa democracia será sempre pago com juros de sobra. Uma palavra mais para apontar como o fator mais preocupante da situação da nossa comunicação social, que é o fator económico-financeiro. A imprensa local e regional com crescentes estrangulamentos. E mesmo quando resiste, a resistir com extremas dificuldades. O mesmo acontecendo com as rádios locais. A imprensa nacional rejubilando quando alcança uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas de milhares de vendas em banca. E ainda penando para ter online pago em massa. Rádios nacionais com problemas de tomo. Televisões com receitas a minguarem e encruzilhadas a voltarem. Claro que há pelo meio exceções. Umas que se preocupam com o que vivem os demais. E só lhes fica bem promoverem
conferências e iniciativas para debate do problema comum. Outras, pensando que lhes basta terem quem financie duradouramente os seus projetos editoriais, independentemente de estritos critérios de natureza económica ou financeira. Qual é o risco? O risco é o de que sobrevivam apenas aqueles com financiadores mais fortes ou com projetos editoriais mais voluntaristas ou civicamente empenhados, apagando-se muitos dos que contribuíam também para construir o equilíbrio e a expressão da diversidade social e cultural. Como encontrar esquemas de enfrentar esta situação sem recriar censuras veladas ou ocultas pelo poder político ou formas de domínio deste, que muitos de nós conhecemos noutros tempos e não queremos ver regressados? Esta é a complexidade do debate e das pistas de solução. Há que garantir a isenção. Há que evitar discriminações negativas. Há que fomentar a leitura, nomeadamente dos mais jovens. Há que viabilizar os que vivem nos Portugais ignorados, dos interiores ou das insularidades. Há que defender dos abusos de plataformas muito poderosas que utilizam o trabalho alheio sem o pagarem. Há que apoiar a formação vocacional. Há que olhar para a classe jornalística, ela própria tão esquecida. Tudo em termos gerais e abstratos, sem intervenções casuísticas de favor. São muitos desafios. A que se junta um outro desafio que não me preocupa menos, que é o da quebra da leitura em Portugal. Todos nós estamos a evitar falar nisso, mas é falar com as editoras, é acompanhar o ritmo de encerramento de alfarrabistas e de livrarias, é o ver que mesmo as grandes cadeias não conseguem superar essa quebra de leitura. Tudo isso nos obriga, e pensava nisso mesmo ao dirigir uma mensagem àqueles jovens que se vão encontrar, não neste, mas no próximo fim de semana, em Braga, em torno do Plano Nacional de Leitura, nos obriga a dar força ao Plano Nacional de Leitura, que nasceu há 13 anos, mas que precisa de reforçar a sua presença nas escolas portuguesas e que reforçar a sua ligação aos meios de comunicação social. Porque passa por aí também a motivação dos mais jovens. Passa por aí também a motivação de novos leitores da comunicação social. E a sobrevivência e a afirmação da imprensa escrita. E mesmo de outros meios de comunicação social. Passa por aí. Porque ou começa muito cedo, ou depois já não começa. E há casos em que tem começado. Com influência das famílias, com influência da escola, com influência dos professores, com influência do meio local envolvente, mas infelizmente estou a falar de uma minoria. E isso é preocupante. É muito preocupante. Tem de se lutar em várias frentes. E essa é uma frente essencial. Mas regressando à comunicação social, nós estamos num tempo implacável. Implacável para aqueles que se atrasam, para aqueles que param, para aqueles que renunciam a mudar, para aqueles que são condenados a olhar para a sobrevivência do dia a dia, o que sucede em muita comunicação social portuguesa. O que adiam
opções à espera de um horizonte que não mais chega. E, no entanto, as associações representativas do setor periodicamente alertam para o problema. Todos os anos, pelo debate do Orçamento de Estado, surgem propostas gerais e abstratas, nomeadamente em matéria tributária, mas não só, que se aproximam daquilo que de melhor há noutros países insuspeitos do mundo, porque democracias há muito consolidadas. E nesse apelo vai a chamada de atenção aos legisladores para que se debrucem sobre o problema. Eu compreendo qual é o temor, qual é a inibição de princípio, que é o medo da acusação, da intervenção casuística num setor e, portanto, o medo de aparecer como cerceando liberdades. Mas isso é uma realidade. Outra realidade é o estabelecimento de esquemas gerais e abstratos que permitam equacionar vias, ao menos para este período transitório de crise mais aguda. E ando há 3 anos, não direi a pregar no deserto, mas a pregar quase no deserto. Porque todos concordam com o diagnóstico da situação. Basta, aliás, olhar para aquilo que se publicava e o que se publica hoje. O que se vendia e o que se vende hoje. O que se transmitia e o que se radiodifunde hoje. O panorama das televisões que era e o panorama das televisões que é. Mas concentremos-nos apenas na imprensa escrita. É impressionante para quem, como eu, é assinante de muita imprensa nacional, regional e local, assistir a essa luta ano após ano. Com a quebra das receitas tradicionais, com uma menor motivação para a leitura, para uma dispersão de interesses e, sobretudo, um afastamento de novas camadas de leitores. E o desaparecimento, por razões físicas ou por razões de condição económica, de velhas camadas de leitores. E tudo isso a assistir, e perguntemo-nos, mas isto não é um fenómeno comum a outras sociedades? Em parte é, noutra parte não é. Não é. É vermos o que se edita e o que se lê em democracias europeias vizinhas. Não tem paralelo com o que se passa em Portugal. E com o que se passa em Portugal ao ritmo a que se passa. Porque, em rigor, conheceu uma aceleração com a crise da década anterior e não mais parou. Ainda houve a ilusão de que com a saída da crise houvesse uma inflexão de receitas, houvesse uma recuperação de comportamentos, houvesse uma motivação adicional, nomeadamente para a imprensa diária. Isso não aconteceu à medida do sonhado. E todos nos habituamos à patologia. Teríamos considerado patológico, há uns anos largos atrás, que títulos sobre títulos dos mais prestigiados fossem enfrentando ou viessem a enfrentar a crise que depois enfrentaram. Isso foi interiorizado como fazendo parte do nosso cotidiano. Perguntar-se-á, mas foi compensado com alternativas? Não foi. O online compensou adequadamente aquilo que se pensava que seria o risco da quebra na leitura clássica? Ainda não compensou. Ainda não compensou. E por isso é necessário um programa de emergência. Eu sou, como sabem, um otimista, embora realista.
e otimista realista, apesar de tudo, acredito que é possível encontrar denominadores comuns e rápidos para darmos alguns passos no futuro próximo. Este nosso encontro de hoje é um sinal disso. É um sinal de que não queremos deixar cair os braços. Não aceitamos recusar o futuro. Por isso, estamos todos muito gratos a esta iniciativa. Ela significa que estamos vivos e que estamos prontos para o combate. Que é um combate pela liberdade, é um combate pela liberdade de expressão de pensamento, é um combate pela liberdade de informação, é um combate pela democracia em Portugal. Que melhor ocasião do que esta, em que estamos a viver um período eleitoral, em que é evidente a importância da mobilização dos portugueses para o voto, do que mobilizar ao mesmo tempo, mobilizar antes, mobilizar permanentemente os portugueses para o exercício da liberdade, para o exercício da liberdade de pensamento, para o exercício da liberdade de expressão de pensamento, para o exercício da liberdade de informação. É um combate todos os dias e sem o qual a democracia poderá correr o risco de ficar uma forma sem conteúdo. Ora, só há democracia se além da forma e do processo houver conteúdo. É o objetivo desta conferência e por isso eu não podia faltar aqui a este encontro para vos agradecer, para vos louvar, para vos incentivar e para vos testemunhar a minha solidariedade, que não é do cidadão apenas, nem é do nostálgico dos tempos da comunicação social. É o do Presidente da República Portuguesa preocupado com a democracia em Portugal.